Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre um comentário do Jorge Cajuru, né, do senador Jorge Cajuru, sobre o Lucas Paquetá, que é o jogador da seleção brasileira, sobre essa situação aí ruim da seleção, né, do time não tá conseguindo jogar. Até daqui a pouquinho vai ter o jogo da seleção brasileira aí contra o Paraguai, 8 horas da noite. O Brasil empatou com a Costa Rica na estreia, né, decepcionante, porque uma seleção brasileira, pentacampeã do mundo, empatando com a Costa Rica, com todo respeito à Costa Rica, mas é um resultado muito negativo, não um resultado negativo, é um resultado muito negativo. E precisa reverter aí, porque se não ganhar do Paraguai hoje, a situação fica muito difícil, até com risco de não se classificar. Eu acredito que o Brasil dessa vez vai conseguir um resultado positivo, pelo menos um resultado básico aí de 1-0, 2-1, 3-2, contra o Paraguai, que também é uma seleção muito abaixo. A única seleção mesmo desse grupo que eu acredito que o Brasil dificilmente vai ganhar é a Bolívia, é a Colômbia, né, que já conseguiu vencer na estreia e tudo mais. E é uma outra situação, é uma outra equipe muito forte. Hoje, para mim, até eu fiz uma live, um vídeo há um tempo atrás, quando mostrou os grupos da Copa América, que hoje a seleção argentina, a seleção uruguaia e a seleção colombiana, para mim, são superiores à seleção brasileira, né? Todo mundo fica bravo, né? Eu também já tô ficando acostumado, porque todo comentário que a gente faz sempre vai ter a galera criticando, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, do Guto, né? Que até agora o pessoal ainda tá falando besteira, os fãs dele estão falando aí que eu não gosto dele e tudo mais, só porque eu falei que o canal dele hoje não é tão bom que nem antes, que nem na época das viagens dele, que ele começou a fazer vídeo em sítio, né? Para quem não conhece o canal, depois dá uma pesquisada aí e tenta ver o meu vídeo anterior. O pessoal até hoje tá criticando. Então, assim, as pessoas hoje elas são muito fanáticas, né? Elas ficam cegas, então acabam criticando aí sem, às vezes, sem até entender o que tá acontecendo, só por causa que tá falando do ídolo delas. Então, muita gente vai ficar brava com o que eu tô falando, porque eu vou meio que falar sobre o Lucas Paquetá. E muita gente, essa geração mais jovem aí, a molecadinha de menos de 20 anos aí, que deve gostar do Lucas Paquetá, obviamente, porque é o jogador digamos, dos últimos tempos aí, querido por essa galerinha, então a galerinha vai ficar brava. E é lógico que é normal, né, a geração eles não assistiram, né, a seleção brasileira do Dunga, não assistiram a seleção brasileira do César Sampaio, nem do Mazinho, nem do Zinho, e outros jogadores aí que tiveram até antigamente, que não eram nem da minha época, né, no caso do Falcão, do Sócrates. É complicado mesmo, né, cada um teve a sua geração, mas uma coisa não pode ser negada, que a geração de hoje é muito ruim, esse time da seleção brasileira é muito fraco. E vamos falar sobre o tema aí do Jorge Cajuru. Então, houve uma notícia, né, que o Jorge Cajuru falou que o Lucas Paquetá deveria ser desligado, né, deveria ser desconvocado da seleção brasileira por causa dessa situação aí do Lucas Paquetá, que eu nem vou entrar muito no assunto, que é uma coisa muito séria, né, até pro canal aqui, e que parece que ele tá respondendo aí pro negócio lá do que ele está passando da aposta esportiva, que ele pode sim ser suspenso, né, por ter participado de alguma coisa de aposta esportiva, ainda não é uma certeza. Então, assim, ainda ele está sendo investigado, então não tem uma certeza se é sim ou se é que não, né? Então não pode nem se dizer que sim, nem que não está sendo investigado, então ainda é uma incógnita. Mas eu acho que o Jorge Cajuru, nesse sentido, ele acertou de falar que o Lucas Paquetá não deveria estar na seleção, né? Deveria ser desconvocado. Para mim, na verdade, o Lucas Paquetá não deveria nem ter sido convocado. Por dois motivos, né? Primeiro, por essa situação, né? Por ele estar sendo investigado, eu acho que está mexendo muito com a cabeça dele. Eu acho que ele não deve estar legal, até ele mesmo não deve estar bacana, não deve estar se sentindo bem. Com certeza, no próprio jogo aí que ele participa, ele deve ficar toda hora lembrando disso, e isso tira, né, todo o desempenho dele no campo. E segundo, que assim, mesmo ele sendo um bom jogador, né, não vou falar que ele não é um bom jogador, ele é um bom jogador, mas acredito que tenham jogadores melhores do que ele aí atualmente, né, algum volante aí bom no futebol brasileiro. Eu não estou muito por dentro do futebol nacional, mas eu acredito que tenha sim bons jogadores do futebol nacional, algum volante bom que possa substituir o Paquetá, sim. Então a seleção brasileira ainda insiste, né, com alguns nomes aí, com todo respeito, mas Alisson no gol, acho que já não deveria estar mais, o Danilo como lateral direito e como capitão da seleção brasileira botando desculpa no campo, o campo é pequeno, a seleção falando que o campo é pequeno e ele brigando com os torcedores,
na arquibancada, né? Então, assim, é uma seleção, realmente você vê que o nível da seleção já passa longe de ser níveis aí anteriores, de anos anteriores. Então a situação está ficando cada vez mais complicada para a seleção brasileira, né? Para eles ganharem uma possível Copa América e para ganhar principalmente uma Copa do Mundo. Vai ficar cada vez mais difícil o Brasil ser hexacampeão. Essa é a grande realidade. Mas também não é só culpa da seleção brasileira. Para mim tem um pouco da culpa, né, natural da concorrência, né? A concorrência cada vez mais está ficando forte, né? Muitas seleções boas. Nós tivemos aí o jogo esses dias de Portugal contra a Geórgia. A Geórgia ganhou 2-0, jogou muito, então ninguém esperava um placar desse. Tivemos aí jogo da Alemanha com a Suíça, a Alemanha empatou. Tivemos jogos aí também da Inglaterra, né, que acabou jogando aí com seleções que não são tão fortes, né, com Eslovênia, e não conseguiu também, né, o resultado positivo. Jogou com a Dinamarca, também não conseguiu resultado positivo. Para ganhar da... Não, calma aí, deixa eu só... Tô tentando lembrar uma coisa. Não, a Inglaterra, se não me engano, ela jogou com a Dinamarca na estreia. Eu não lembro se eles... Não, eles empataram com a Dinamarca e ganharam no primeiro jogo. Eu não lembro qual seleção que a Inglaterra pegou no primeiro jogo. Eu não estou muito lembrado. Mas, assim, jogos muito feios da Inglaterra. Então, assim, tem muita seleção também. Não é só o Brasil que está passando por essa situação complicada. Tem outras seleções também. Por exemplo, a Itália. Situação muito ruim. A seleção italiana também está passando por assim, né, uma fase muito ruim. É a atual campeã da Euro, mas passa longe de ser aquela seleção top, né, dos anos 80, anos 90. Não é aquela seleção boa de antes. Atacantes muito fracos. A Itália não tem aquele time forte, né, ao contrário da Espanha, que para mim hoje é sim a favorita a ganhar a Eurocopa. Pode ser que eu queime a língua, né, o jogo aí da Espanha nas oitavas vai lá, a Espanha aí seja eliminada, mas com tudo que tá mostrando na Euro, né, para mim hoje é a melhor seleção da Eurocopa, né? É a favorita aí para Euro. Acredito que do lado da Espanha esteja aí a Alemanha hoje. Até eu falaria a França antes, mas a França também decepcionou muito na fase de grupos, né? Eu acho que a Alemanha ainda tem um pouco mais de favoritismo porque está jogando em casa, então isso também é muito importante. E mostrou um futebol até um pouquinho melhor que o futebol da França, né? Deixou um pouco a desejar. Eu acho que o Mbappé ainda não tá tão encontrado assim. Ele marcou o gol de pênalti contra a Polônia, mas ainda passa longe de ser aquele jogador top, né? Aquele jogador sensacional que vai chamar a atenção. Então eu acho que a Espanha hoje disparadamente é a melhor seleção da Euro, né? Ganhou as 3 partidas, ganhou da Croácia fácil, ganhou da Itália com gol contra, mas ganhou, né, de um jogo dominante, jogando dominante ali, passe de bola muito bom, posse de bola muito alta, atacando bastante. A Itália praticamente nem assustou. Então eu acho que a Espanha hoje é muito mais forte. Ganhou da Albânia com uma seleção reserva, e ainda mais a Albânia, uma seleção que surpreendeu, apesar de tudo, jogou bem, não foi uma seleção ruim. Até o Silvinho deu uma declaração que esperava que a Albânia ia ter uma vida muito mais difícil na Euro, que ia ter até sofrer uma goleada, e não foi o que aconteceu, né? Jogou bem, aí empatou com a Croácia, perdeu da Espanha só de 1-0, perdeu da Itália de 2-1 de virada. Então, hoje o futebol está muito nivelado, então não é culpa somente da seleção brasileira. A seleção brasileira, ela está numa situação muito complicada, não é mais aquela seleção forte, né? Todo mundo espera aí de Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar mesmo no começo aí detonando. Outra situação também, Neymar cada vez mais assim, nada contra, gosto bastante do Neymar, mas é decepcionante ver a situação dele, né? Pra mim, eu acho que ele já deveria estar recuperado pelo tempo que ele tá parado aí. Parece que ele não tá muito afim de jogar bola, parece que ele tá mais preocupado mesmo com a curtição, aproveitar a vida, se divertir, ir pra festa, né? Eu acho que é todo o direito dele, né? O único ruim é que o povo que idolatra ele acaba se decepcionando e ouvindo um monte de coisa. Porque eu gosto muito do Neymar, eu acho um menino muito gente boa, parece um cara muito do bem. Acho que todo mundo quer ser amigo do Neymar, mas como jogador, assim, já de uns 2, 3, 4 anos pra cá, já mostra que não tá mais naquela pegada, né? Não quer mais ser melhor do mundo, não tem mais aquela ambição de ser o melhor jogador do mundo. Hoje ele só quer mesmo ali fazer o seu joguinho básico, ganhar o seu salário, porque é altíssimo, no Al Hilal então nem se fala, e viver a sua vidinha numa boa, né, curtir a sua vida, aproveitar, se divertir. Eu acho que o futuro do Neymar no futebol para mim acabou. Sinceramente, eu acho que ele já não vai mais jogar a Copa do Mundo, ele não vai ter mais condições, mas o Neymar tem um futuro muito bonito no pós-carreira. Eu acho que ele tem tudo aí para ser um grande
sei lá, um grande dirigente de futebol. Ele é um menino muito inteligente, fala muito bem, é um cara que se dá bem com todo mundo. Acho que ele pode ser um grande, sim, um grande diretor aí de futebol, até vir comprar o Santos e ser um grande nome aí, ser um cara sensacional que vai conseguir, né, fazer o Santos se tornar um time mais forte de novo. Então o futuro do Neymar para mim hoje é mais fora do campo do que dentro do campo. Não estou criticando ele, só estou falando a verdade. Eu acho que ele é gente boa, né? Jamais, é porque a gente tá falando do futebol dele que tá ofendendo a pessoa Neymar, jamais. Ele é um cara muito bacana, né? Tem jogadores que jogam muito bem, mas são pessoas ruins, pessoas arrogantes. O Neymar já não é. O Neymar é um cara gente boa, é um cara super carismático, mas que no futebol para mim já não dá mais, né? Eu acho que ele já não tá mais com vontade de jogar. Ele não vai falar a verdade, né? Talvez isso seria um impacto muito grande no Al Hilal. Ele ganha um salário gigante, parece que ele ganha cerca de 90 milhões de reais por mês, né, segundo os jornais. Então o salário dele é muito alto e fica difícil ele falar que não vai mais jogar bola. O Al Hilal vai pirar com isso. Mas eu acredito que ele vai jogar pelo Al Hilal, mas é aquela coisa, né? Jogar aquele meia boca, né? Aquele futebol assim. Eu acho que o físico do Neymar já não é bom, ele já não tá mais naquele físico de antigamente, magro, rápido, ágil. Hoje ele já tá mais fortinho, né? Mais gordinho. Ele já não tem mais aquele físico de jogador mesmo de uns 10 anos atrás, por exemplo, na época do Santos. Ele tava magrão ainda, jogando pra caramba, rápido pra caramba, conseguindo driblar, conseguindo, né, entortar os adversários. Hoje ele já não é mais isso. É um jogador um pouco mais técnico, porque ele sabe, né? A técnica você jamais perde. Então, eu acho que o Neymar vai jogar mais uns 2 aninhos aí. E acho difícil ele jogar uma Copa do Mundo. Só se ele for levado mesmo assim, por exigência da CBF, e para mim ele não vai ser titular absoluto, porque não tem como, né? Na minha opinião, não tem mais como. Então eu acho que, voltando ao assunto do Cajuru, eu acho que o Cajuru, ele acertou no que ele falou aí, por isso que eu até coloquei, né? O político mais sincero do Brasil. Eu acho que ele acertou em cheio. Eu acho que ele fez um comentário muito bom. A única coisa é que, em vez de cortar o Paquetá agora, né, que aí seria sacanagem com o Paquetá também, eu acho que não deveria nem ter convocado ele. Essa é a verdade. Em respeito à situação que está acontecendo, eu acho que até o próprio Paquetá entenderia muito bem. Até ele não tá, a cabeça dele, tenho certeza que a cabeça dele não tá ali, ele deve estar pensando no que está acontecendo, pode ser, estão falando que ele pode vir até a ser banido do futebol, então imagina como é que tá a cabeça desse rapaz. Deve estar bem, assim, preocupado. Então a situação do Paquetá não é fácil, é uma situação muito complicada. Eu acho que ele não deveria ter sido convocado. E esse comentário do Cajuru, né, que é sempre irreverente, sempre dá esses comentários bem corajosos aí, eu acho que ele acertou, sim, né? Lógico, eu coloquei político mais sincero do Brasil, porque, assim, uma brincadeira, lógico, né? Eu não conheço tão bem o Cajuru, mas esse comentário, acredito que ele acertou em cheio, porque o Paquetá não deveria estar na seleção, né? E se a seleção vir aí a não conseguir um resultado, aí o Paquetá vai ser mais criticado ainda, vão lembrar desse negócio aí que ele está sendo investigado, aí o rapaz vai ficar, ó, com a cabeça cheia de problema, porque vão arrumar aí toda a seleção, arrumar o ponto fraco de cada um, para poder pegar no pé, porque a seleção brasileira tá devendo, né? Muito futebol. Eu acho difícil a seleção ganhar essa Copa América. Eu acho que a Argentina hoje é muito mais favorita. Já ganhou os 2 jogos, o Brasil empatou o primeiro com a Costa Rica. Seleção fraca, eu acho que só perde pro Panamá e pra Bolívia, né? Uma das piores seleções da Copa América. Até a Venezuela ganhou do Equador. Hoje a Venezuela tá jogando até melhor que o Brasil, se brincar. Então a situação do Brasil, infelizmente, é muito complicada, mas vamos ver o que acontece, né? Torcer aí. Mas acho difícil o Brasil vir a ganhar a Copa América, né? Mostra, aí vai botar desculpa no campo, eu acho que também é uma desculpa muito mal feita, porque eu entendo que o campo é reduzido, prejudica o jogo da seleção, mas, gente, então vem jogar no terrão aqui perto de casa, né? Que aí vocês vão ver que é campo ruim de verdade, porque jogar no campo reduzido é ruim, mas o campo é bom, e você é jogador, você é profissional, você ganha bem, né? Ganha muito dinheiro, então não tem desculpa, né? Eu acho que tanto dificuldade para o lado e para o outro. Então a Costa Rica também deveria reclamar desse negócio. Então o Brasil, para mim, tá pecando feio, tá jogando mal pra caramba e tá botando desculpa em coisas que não deveria colocar. Mas beleza, fiz um vídeo rápido aí, falando um pouquinho sobre essa situação da seleção brasileira, dando minha opinião e principalmente desse comentário aí do Jorge Cajuru sobre o Lucas Paquetá. Até na descrição tá aqui o link, né, dessa notícia para vocês verem que essa notícia é verdadeira. E eu só dei minha opinião aí sobre isso, beleza? Até a próxima e valeu!